Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E hoje eu vou dar uma finalizada na correção dos trabalhos do nono ano. Vou corrigir o trabalho da turma C, que está falando sobre equações do segundo grau também. Lembrando que esse trabalho envolve equações irracionais do segundo grau, equações biquadradas e equações fracionárias, certo? Se você não é meu aluno, mas também está precisando desse conteúdo, o que eu peço para você? Se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, porque eu percebi que 15% da galera que assiste o canal realmente é inscrito, hein? Então vamos fortalecer essa parceria aí, tranquilo? E no final, se você gostar, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Vamos lá para a resolução, então. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Bom, primeiro exercício é uma equação irracional. E para eliminar essa raiz quadrada aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar ao quadrado. Mas como é uma igualdade, tudo que eu faço de um lado... Então, ó, se eu elevar esse lado ao quadrado, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Certo? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Bom, a função desse quadrado aqui, ó, era só anular essa raiz. Então, no primeiro membro vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 4 e tudo isso igual 2 elevado ao quadrado, que é 4, certo? E aí eu percebo que eu tenho um 4 positivo no primeiro membro e um 4 negativo no segundo membro. Desculpa, um 4 positivo no primeiro membro e um 4 positivo também no segundo membro. Então eu posso anular aqui, ó. Quando eu faço esse cancelamento, o que sobra para mim? Ó? X ao quadrado menos 3x. Como eu anulei esse 4, ficou igual a zero. Então eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde o c vale zero. E aí, se o c vale zero, você pode resolver por fatoração ou você pode usar a consequência da fatoração, que é essa aqui, ó. Toda vez que o c vale zero, uma resposta é zero e a outra resposta é o oposto de B sobre A. Só que o B é menos 3. Então, ó, o oposto é 3. Como A é 1, então vai ficar 3 sobre 1, que é 3. Então, eu achei duas respostas aqui, ó. Achei x1 igual a 0 e x2 igual a 3. Só que na equação irracional, eu tenho que verificar essas soluções para ver se realmente elas são verdadeiras. Então, eu vou colocar aqui, ó, verificação. Ou teste, tanto faz. Então, eu vou pegar, vou escrever o exercício. Então, ó, vou reescrever o exercício. Vai ficar assim, ó, raiz. Primeiro, eu vou testar o zero. Então, vai ficar assim, ó, 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 4. Tudo isso dentro da raiz. E isso tem que ser igual a 2. Beleza, então vamos lá. 0 ao quadrado é 0. 3 vezes 0 é 0. E aí olha o que sobrou. Raiz quadrada do número 4, que realmente é igual a 2. Então, o zero, ele serve para mim. Ele vai entrar dentro do conjunto solução. Agora vamos testar o 3. Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu testar o 3, como é que vai ficar esse teste? Ó? Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 4 e tudo isso igual a 2. Então vamos ver. Então vai ficar, ó, 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 também é 9, mais 4 igual a 2. 9 menos 9 é 0. Então eu vou chegar nisso aqui, ó, raiz quadrada de 4, que realmente é 2. Então, ó, testei o 0, deu certo. Testei o 3, também deu certo. Então, esses dois números vão entrar no meu conjunto verdade. Então, ó, conjunto verdade ou conjunto solução
é 0 e 3. Certinho? Então, tá feito aqui a nossa equação irracional, que faz parte do nosso primeiro exercício aí do trabalho da turma C do 9º ano. Belezinha, tá feito aqui. Vamos para o nosso segundo exercício. E nesse segundo exercício, eu tenho uma equação biquadrada. Então, eu tenho, ó, 9x² sobre 13 menos x² mais 4 sobre 13. Tudo isso igual a 0, certo? Então, por que eu sei que é uma equação biquadrada? Eu tenho x² aqui, x² aqui e eu tenho uma constante. Bom, como esse x² não tem nada aqui embaixo, eu posso colocar o número 1. E aí você tem duas opções, de trabalhar com a fração ou transformar essa equação em uma equação equivalente, né? Achar uma equação equivalente que não tenha fração, porque fica mais fácil de trabalhar. E como é que eu faço isso? Eu vou pintar esse 13 de azul aqui, ó, para ficar mais fácil de explicar depois. Bom, se eu tirar o MMC entre 13 e 1, vai dar 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação por 13, todos os termos. Então, ó, esse 13 de vermelho dividido por esse 13 aqui que eu pintei de azul dá 1. E vezes 9 dá 9. Então, vai ficar 9x². Menos 13 dividido por 1 dá 13. Vezes x². Então, vai ficar 13x². Mais 13 dividido por 13 dá 1. Vezes 4, 4. E tudo isso igual a 0. Eu sei que 9x² é a mesma coisa que 9x², ó, ao quadrado, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Menos 13x² mais 4 igual a 0. E aí, eu vou propor a famosa mudança de variável. Como eu não sei resolver uma equação do quarto grau, eu vou transformar essa equação do quarto grau em uma equação do segundo grau. E aí eu resolvo a do segundo e depois eu resolvo a do quarto grau. Então, ó, onde tem x², eu vou trocar por t. Então, essa equação vai ficar assim, ó. 9t² menos 13t mais 4 igual a 0. E aí eu posso usar a fórmula do delta, usar a fórmula do Bhaskara para resolver isso. Eu já sei aqui, ó, vamos separar os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 13 e C igual a 4. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar o delta aqui, ó. Delta é igual b² menos 4ac. Então, delta vai ser igual. O b é menos 13, então, ó, menos 13² menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 9, vezes o c, que também é 4. Então, vai ficar menos 13², 169, que é menos 13 vezes menos 13. E 4 vezes 9 vezes 4 vai dar 144. E aí eu vou colocar o menos aqui, ó. Delta é igual. Se eu fizer a subtração, vou achar 25. Então, o delta é 25. Então, quais serão os valores de t? Ó? Continuando a expressão, é o oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, e tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, ó, T1. O oposto do B, 13, mais a raiz do delta. Delta é 25, raiz 5, dividido por 2 vezes A. Aqui, ó, eu coloquei que o A é 1, mas o A é 9. Aqui eu usei certinho, ó. Eu coloquei que o A era 9, então aqui, ó, o A é 9. Eu escrevi errado, mas ainda bem que eu fiz a conta certo. Beleza. Então agora vai ficar, ó, 2 vezes 9, que é 18. Percebe que é muito fácil errar?
Então vamos tomar cuidado com os detalhes. 13 mais 5 dá 18. E 18 dividido por 18 vai dar 1. E agora eu vou achar o T2, que vai ser 13 menos 5 dividido por 18, que vai ser 8 dividido por 18. E quando eu simplifico isso aqui por 2, ó, vai ficar 4 sobre 9. Então, achei um valor para o T1 e achei um valor para o T2. Mas o exercício, ele quer saber o valor do X e não o valor do T. Então, ó, vou fazer uma reta aqui só para separar. Aqui tá bom, deixa eu trazer ela mais para cá. Beleza. Aqui já dá para terminar. Então, ó, x ao quadrado é igual a t. Então, x ao quadrado pode ser 1. E aí eu tiro a raiz dos dois lados da igualdade aqui, ó. E aí eu chego no x de mais ou menos 1. E também o x ao quadrado pode ser 4 sobre 9. E se eu fizer a mesma coisa, ó, tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter um x de mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada do 9 é 3. Então, ó, o x é mais ou menos 2/3 e o x é mais ou menos 1. Vou colocar o conjunto solução aqui, ó. Vou fazer um retângulo aqui, só para fechar. Então, conjunto verdade é igual mais ou menos 1 e mais ou menos 2/3. E vou fechar aqui, ó. Certinho? Então, nosso segundo exercício aqui resolvido, uma equaçãozinha biquadrada que a gente fez tranquilamente. Vamos para o nosso terceiro exercício, que agora é uma equação fracionária. Equação fracionária, primeira coisa que a gente vai fazer é a condição de existência, porque eu tenho um problema no denominador de uma fração, certo? Então aqui, ó, parte de baixo de uma fração nunca pode ser zero. E o número que vai deixar esse cara aqui igual a zero é o 3, porque se eu colocar 3 menos 3 vai zerar. Então eu já coloco aqui, ó, que o x tem que ser diferente de 3. Beleza? Se eu achar o 3 como resposta, eu não considero. E aí o que eu faço agora? Como é uma equação fracionária, esse cara aqui, ó, eu posso pôr um 1 aqui embaixo. Colocando esse 1 aqui embaixo, a gente faz a famosa multiplicação em cruz. Então faz aqui, ó. Certinho? E aí como é que isso vai ficar? Vai ficar x mais 3 vezes x menos 3 igual a 1 vezes 9. Aí você tem duas opções aqui, ó. Percebe que você tem um produto de uma soma por uma diferença de dois termos que são exatamente iguais. Então, o que está dentro desse parênteses aqui é uma diferença de quadrados, ó. E aí você pode fazer a distributiva se você não lembra da diferença de quadrados, mas se você lembrar, é só fazer isso, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. Se você fizer a distributiva, depois que você agrupar os termos semelhantes, você vai chegar nisso. E aqui, ó, 1 vezes 9 dá 9. E aqui, vamos mudar esse 9 que está negativo para o segundo membro. Então, vai ficar 9 mais 9. Então, eu vou ter um x ao quadrado igual a 18. Ou, para você fugir da fatoração, ó, que é bem mais interessante, 9 mais 9 é a mesma coisa, ó, que 2 vezes 9. Certo? E aí, o que a gente faz agora? A gente tira a raiz dos dois lados. Quando eu tiro a raiz dos dois lados, vai ficar x
igual mais ou menos. Raiz de 2, eu não sei, deixa quietinho lá. Só que a raiz de 9 é 3. Então eu achei duas respostas, ó. 3 raiz de 2 e menos 3 raiz de 2. E olha o que o exercício quer, ó. A menor raiz da equação. Como eu achei uma positiva e uma negativa, a menor raiz é a negativa, né? Então vai ficar, ó, menos 3 raiz de 2. O conjunto verdade é as duas, mas a resposta do exercício é menos 3 raiz de 2. Então, vou colocar a caixinha aqui, ó. E aí, para você que não lembra da famosa diferença de quadrados que eu falei, ó. Vamos dar uma revisada aqui, ó. Toda vez que eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, ó, uma diferença entre quadrados. Isso é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, essa é a famosa diferença entre quadrados. Certinho? Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar legal. Vamos tentar aqui. E essa daqui. Vou pegar um balãozinho aqui, ó. Opa! Deu errado. E opa. Isso aqui é um caso de fatoração. Então vamos escrever aqui, ó. Tranquilo? Essa é a famosa aí diferença de quadrados, que é um caso de fatoração que a gente aprende. Exercício 4, que eu acho que foi o exercício mais extenso aí do trabalho. É uma outra equação fracionária, certo? Deixa eu ver se eu cometi alguma gafe aqui no anterior. Não, tá tudo tranquilo. Agora vamos nesse 4 aqui, ó. A maior raiz da equação. Tá aqui, ó. A maior raiz da equação. Então eu tenho que resolver, depois achar a maior raiz. Tem várias maneiras de resolver essa equação, tá? Então, deixa eu colocar a reguinha aqui, porque eu vou precisar dela. Deixa eu só alinhar ela aqui bonitinho, beleza. Vou escrever aqui, ó. Primeiro, a condição de existência. O x tem que ser diferente. Então, vai ter um número que vai resolver o problema daqui, um número que vai resolver o problema daqui, e um número que vai resolver o problema daqui. Então, eu vou colocar entre chaves, porque vai ser um conjunto com 3 elementos. Bom, 6 sobre x. X não pode ser zero, senão vai zerar a parte de baixo dessa fração. X mais 1 aqui embaixo. Então, o x não pode ser menos 1, senão vai zerar essa parte. E aqui eu tenho x mais 2, então o x também não pode ser menos 2. Tranquilo? Feito a condição de existência, vamos para a resolução agora. Então, eu tenho 6 sobre x igual 3 sobre x mais 1 mais 7 sobre x mais 2. Só copiei o exercício. Tem várias maneiras de resolver, certo? Como é que eu vou resolver? Eu vou tentar igualar os denominadores dessas duas frações aqui que tem desse lado. E depois eu vou multiplicar em cruz com a fração que sobrar desse lado aqui. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui o 6 sobre x. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. 6 sobre x igual. Como eu vou somar essas duas frações aqui, ó, vai virar uma fração só. Então eu vou fazer um traço grande aqui.
E eu tenho que tirar o MMC entre esse cara e esse cara. Bom, são dois binômios. Então, o MMC entre eles é o produto deles. Então, vai ficar x mais 1 vezes x mais 2. E aí, toda vez que você tiver dois binômios desse tipo, o MMC sempre vai ser o produto aqui, ó. Se eles forem diferentes, lógico. E agora, o que eu faço? A mesma ideia de como eu trabalho com número. Divide embaixo, multiplica em cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí eu vou pintar aqui só para ficar mais fácil. Eu vou pintar esse de amarelo, vou pintar esse de azul e vou pintar esse cara todo aqui de rosa. Certo? Então vamos lá. Se eu pegar tudo que está de rosa e dividir pelo que está de amarelo, vai sobrar só o x mais 2, ó. Eu vou ter que multiplicar pelo 3, então vai ficar 3 vezes x mais 2, porque eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Mais 7 vezes... Se eu pegar o que está de rosa aqui, ó, e dividir pelo que está de azul, vai sobrar o x mais 1. Então aqui vai ficar x mais 1. Beleza, vou fazer as distributivas que eu posso fazer. Então, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. 7 vezes x, 7x. 7 vezes 1, 7. E agora eu vou fazer a distributiva da parte de baixo. Opa, pronto. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 1 vezes x, 1x. E 1 vezes 2 dá 2. Agora eu vou agrupar os termos semelhantes. Então eu tenho 6 sobre x igual 3x mais 7x dá 10x. E 6, ó, o que eu fiz? Juntei esse 3x com esse 7x. Agora eu vou juntar esse 6 com esse 7. E aí vai ficar 13. E na parte de baixo, vamos agrupar os termos semelhantes. Então, tem, ó, 2x mais x. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 3x mais 2. Agora eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou fazer, ó, x vezes 10x. Então, vai ficar, ó, 10x ao quadrado. X vezes 13, 13x. Igual 6 vezes x ao quadrado, 6x quadrado. 6 vezes 3x, 18x. E 6 vezes 2, 12. Vou mudar tudo para o primeiro membro e vou cair numa equação de segundo grau. Ó. Aqui eu tenho 10. Esse cara vai ter que mudar de lado e eu vou agrupar com esse. Então, ó, 10 menos 6 vai ficar 4x ao quadrado. Aí depois eu tenho 13x aqui e eu vou mudar esse 18x de lado. E aí o que vai acontecer? Vai ficar 13 menos 18, menos 5x. E aí agora, esse 12 que sobrou aqui, ó, eu vou mudar ele de lado também. Então vai ficar menos 12 igual a zero. E aí eu vou resolver por Bhaskara. Calcular o delta, que é b ao quadrado, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que também é 4, e vezes o C, que é menos 12. Então, ó, eu tenho aqui A, B e C, certo? E aí o delta vai ficar assim, ó. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos e menos, ó, regrinha de sinal aqui, ó, menos e menos, mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 12, 192. E aí esse delta vai dar 217, que é um número
entre 14 e 15, se eu for tirar a raiz do 217 depois. Porque eu vou precisar disso. Porque x1, como é que fica x1? O oposto do b, então ó, o b é menos 5, então o oposto do b, 5, mais a raiz do delta, e tudo isso dividido por 2a. Como a é 4, então vai ficar 8. Bom, a raiz de 217, a raiz de 217 é um número entre 14 e 15. Então, ó, guarda isso aqui, ó. Por quê? Porque 14 ao quadrado é 196, 14 vezes 14. E 15 vezes 15, 225. Então, a raiz de 217 está entre 14 e 15. 5 mais um número que está entre 14 e 15 vai ficar positivo. Dividido por 8 vai continuar positivo. Então, o que, que eu sei aqui? Ó? Que esse cara vai me dar uma resposta positiva. E aqui, ó, x2 vai ser 5 menos a raiz de 217 dividido por 8. Então, ó, esse número aqui é 14, alguma coisa. Se eu fizer 5 menos 14, vai dar negativo. Dividido por 8, continua negativo. O exercício pediu para mim a maior raiz da equação. Então, a maior raiz da equação, como eu achei uma positiva e uma negativa, a maior raiz da equação é essa aqui, ó. Deixa eu só fazer isso aqui e pronto. Então, a resposta do exercício seria essa. Belezinha? Vamos para o nosso próximo exercício. Então, esse aqui já foi feito. Vamos para o nosso próximo e último exercício. Olha só. A soma dos inversos das raízes da equação t à quarta menos t ao quadrado mais 35 igual a zero. Então, a gente tem que identificar que isso é uma equação biquadrada. Depois, a gente se preocupa com isso, ó. Certo? Então, vamos lá. T à quarta, eu posso escrever t ao quadrado menos 12t ao quadrado mais 35 igual a zero. Beleza. E aí eu faço a mudança de variável. Eu vou colocar, ó, x ao quadrado, x não, né? T ao quadrado. T ao quadrado para mim, eu vou chamar de y. E aí essa equação vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos 12y mais 35 igual a zero. Que eu consigo resolver por soma e produto. Ó, a soma é o oposto de B sobre A. Só que o A é 1, então vai ficar só o oposto do B, que é 12. E o produto é C sobre A. Como o A é 1, o produto é o C, que é 35. Então eu tenho que achar dois números, que eu vou chamar de y1 e y2, que quando eu multiplicar tem que dar 35, e quando eu somar tem que dar 12. Bom, multiplicação que dá 35, e aí eu te aconselho a sempre pensar no produto, multiplicação que dá 35 é 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. 5 mais 7, 12. Bateu. Então, eu achei os valores de y. Só que eu quero saber os valores de t. Então, ó, t ao quadrado é igual a y. Então, o t pode ser... Deixa eu apagar aqui e escrever assim, ó. O t ao quadrado pode ser igual a 5 e o t ao quadrado pode ser igual a 7. E aí o que, que eu faço? Eu tiro a raiz dos dois lados aqui, ó.
E olha o que vai acontecer. Esse t vai ficar igual a mais ou menos a raiz de 5. E esse t aqui, ó, vai ficar igual a mais ou menos a raiz de 7. Que são duas raízes irracionais. Na realidade, 4, né? 4 raízes irracionais. Aí ele pediu aqui, ó, a soma dos inversos. O que é o inverso de um número? Inverso de A. O inverso de A é igual a 1 sobre A. E aí eu entro com a condição aqui, ó, que o A tem que ser diferente de 0. Então, o 0 não tem inverso, beleza? Então, toda vez que eu quiser o inverso de um número, é 1 sobre o número. Tranquilo? Então, ó, o que eu quero? Raiz de 5. Bom, qual é o inverso da raiz de 5? É 1 sobre a raiz de 5. Qual o inverso do menos raiz de 5? É menos 1 sobre raiz de 5. O inverso da raiz de 7. O inverso da raiz de 7 é 1 sobre a raiz de 7. E o inverso de menos raiz de 7 é menos 1 sobre a raiz de 7. Beleza. Agora, o que o exercício pediu? Ó? A soma dos inversos. Então, é somar esse número com esse e com esse. Somar os 4 números. E quando eu somo esses 4 números, a resposta é, ó, 0. Por quê? Ó? Esse número é igual a esse, ó, só que um é positivo, o outro é negativo. Quando eu somo dois números opostos, a resposta é 0. E se eu somar esses dois aqui, ó, dá 0. Então, a soma de 1 sobre raiz de 5 com menos 1 sobre raiz de 5 dá 0. 1 raiz de 7 menos 1 sobre raiz de 7 menos 1 sobre raiz de 7 também dá 0. Então, se eu somar esses 4 números, a resposta é 0. Então, a soma dos inversos aí, ó, é 0. Tranquilo? Então, exercício finalizado. Trabalho feito aí. Espero que você tenha gostado da resolução. Espero que você tenha entendido, que é o principal. E depois, vê com calma. Caso você tenha errado, analisa o erro com calma. Se você não é meu aluno e se você não fez esse trabalho, o que eu te aconselho? Se você está estudando esse conteúdo, analisa com calma. Não tem só essa forma de resolver, tem várias maneiras de resolver essas equações aí. Então, tenta mesclar com a forma que você está aprendendo, porque você amplia o seu leque de soluções. Beleza? Então, mais uma vez aí para finalizar, ó, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você gostou, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.